É um assunto complexo, requer serenidade e bom senso. Há quem diga que se o Pedrinho fosse o presidente do Vasco em 1924, não teríamos a resposta histórica por falta de coragem do atual mandatário. A manutenção do jogo contra o Flamengo no Maracanã, ao meu ver, foi uma atitude de caráter do Pedrinho e da atual diretoria vascaína. Vamos falar sobre isso. O jogo de hoje, em São Januário, com o técnico Fábio Carille, retomando os titulares. Qual é a situação do atual treinador? Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Casa cheia hoje em São Januário, certamente haverá uma pressão em cima do técnico Fábio Carille, mas isso não pode atrapalhar o rendimento da equipe. Está muito claro que o torcedor não quer mais o Carille, mas o time pode apresentar uma melhoria grande e quem sabe o técnico do Vasco mudar o comportamento da torcida em relação a ele, que por enquanto faz um trabalho que recebe críticas consideráveis. Bom, ele retorna com o time titular na partida de hoje. Nada mais óbvio, já que ele poupou 8 do jogo contra o Corinthians. Então ele retoma a equipe que iniciou contra o Santos e que iniciou diante do Melgar. Anote aí. Léo Jardim, Paulo Henrique, o João Vitor, Maurício Lemos e o Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete. Boa sorte ao Vasco no jogo de hoje. Tema: Maracanã, Vasco e Flamengo. Torcedor, atenção com esse tema, que é um tema bastante delicado, mas que eu acho que passa por uma questão de caráter. E isso é de cada um. Você gostaria de sentar em uma mesa de reunião com uma pessoa que dá a palavra, faz o acordo, aperta a sua mão, chega a assinar ou não um documento e daqui a 1, 2, 3 dias ou daqui a 1, 2 ou 3 horas recua, não cumpre, por conta de uma ação judicial que sequer foi movida por ele? O Vasco teve o caráter da manutenção do que foi acordado com Flamengo e Fluminense e o consórcio Maracanã. Isso independe se você é contra ou a favor, se você acha que o Vasco tem que ou não jogar no Maracanã. É uma questão de postura, é uma questão de decência. E isso o Vasco teve. Houve uma ação na justiça, não movida pelo Vasco, por torcedores, que o Vasco teria como benefício. O Vasco seria beneficiário desta ação. Gente, preste atenção. Vamos supor que o Vasco usufruísse dessa liminar. Opa, liminar então garante o jogo do Vasco com o Flamengo em São Januário. São duas situações. Uma, tem uma arapuca no meio do caminho. Mas vamos lá. Uma é: amanhã, depois da manhã, daqui a 2 dias, uma ação também movida por torcedores do Flamengo poderia derrubar facilmente essa liminar, dizendo que a própria polícia, o BEP, não dá segurança para ir a um evento, a um local. Como é que você vai? Facilmente essa liminar seria cassada. Aí teríamos novamente um grande imbróglio com uma derrota judicial e o Vasco sendo obrigado a retomar o jogo para o Maracanã e aí sem um acordo prévio com Flamengo e Fluminense. Esse é um ponto. O segundo, que acho que poucas pessoas perceberam, olha a arapuca para o Vasco. O BEP não garante a segurança das 2 torcidas em São Januário, ok? A liminar, a juíza,
determina que o jogo fosse em São Januário. Ela libera, melhor colocando, o jogo em São Januário. Olha o quadro, o cenário que poderia acontecer. O jogo confirmado em São Januário e o BEP, para provar que tinha razão, dá uma segurança frouxa para que tumultos pudessem ocorrer, para que ele, BEP, tenha razão. E aí o prejudicado no final seria o Vasco. Por quê? Porque teríamos uma prova cabal de que não tem condições desse jogo em São Januário. Porque se o BEP faz a segurança correta, como deveria fazer e como é capaz de fazer, teremos um jogo em São Januário sem qualquer tipo de consequência. Mas diante desse quadro, diante deste cenário, quando o BEP diz é perigoso e não tem condições de dar segurança, vem uma liminar para derrubar, o que faria o BEP? Agora a gente tem que mostrar que de fato não tem segurança. Faz-se uma vista grossa, há um tumulto, há uma confusão, aí vem o BEP. Não disse, eu não avisei, falei que ia dar problema, que não tem condição desse estádio receber um clássico desse porte. Seria uma arapuca para o Vasco, com risco até de uma interdição em São Januário, dependendo do ocorrido, para partidas futuras. Então o Vasco agiu de maneira correta, principalmente em manter uma posição. Muitos estão pegando uma fala do Pedrinho, dizendo que ele ia lutar para manter o jogo em São Januário, os clássicos em São Januário. Talvez ele não tenha lutado tanto, eu concordo, mas essa luta ela vai até o limite de um acordo, gente. Acho que ele lutou pouco. Acho que o Vasco deveria ter batido o pé. Ou joga em São Januário ou não jogamos em Canto Leão e da WO. Seria uma resposta histórica. Mas na medida em que o Vasco entra numa roda de negociação, faz-se um acordo, aperta a mão, dá a palavra, assina um papel, gente, qualquer coisa fora disso é de mau caratismo. Qualquer coisa contrária a isso é postura de mau caráter. Ah, mas eles não tiveram bom... Problema deles. Ah, mas eles não cumprem o acordo. Problema deles. Quem vai dormir intranquilo no travesseiro não sou eu. Não somos nós. Você precisa fazer a sua parte. O Vasco fez a parte dele. Cumpre-se o acordo. Aliás, por não cumprir um acordo, é que o Sport é o campeão de 1987. Por isso que o Sport é campeão. Exatamente pelo fato do Flamengo, à época, e Internacional também, ambos não terem cumprido um acordo para se fazer um chaveamento com o Sport Guarani. O não cumprimento desse acordo faz com que o Sport seja o legítimo campeão de 1987. Acordo é para ser cumprido. É algo de caráter. E o Vasco teve. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.